E boa noite para você que me vê e me escuta nessa transmissão agora online. Nosso culto ainda 100% online. Hoje é o primeiro domingo do mês de abril. Que bênção, né? Glória a Deus. Mais um mês que Ele nos dá, mais uma semana abençoada se iniciando hoje. E eu quero convidar você nesse momento a no seu lar cultuar a Deus conosco, juntos, em família, como igreja. Vamos nos ajuntar agora, né? Mesmo que de forma remota, é o que temos, né? Infelizmente e felizmente ao mesmo tempo. Então eu quero convidar você a se desligar agora de todos os assuntos materiais. Quero que você deixe o seu telefone de lado se você não está vendo o culto. Esqueça um pouco as mensagens de WhatsApp, deixe de lado o Instagram, as postagens e conecte-se conosco nessa noite. Hoje é um culto muito especial, é um culto de ceia, Então nós temos aí uma noite, uma palavra abençoada ao seu coração, e eu quero convidar você a se ligar comigo agora, a partir de agora aqui. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 5, a parte B do versículo, diz assim a palavra do Senhor: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Verso 6: ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Essa é a razão de nós estarmos aqui nessa noite, porque Cristo ressuscitou. Sabe, tem que ter muita ousadia para crer nisso ainda hoje. A nossa fé é uma fé ousada. Nós pensamos que alguém ressuscitou, mas Cristo ressuscitou, e essa é a razão da nossa fé. Sabe, só existe o Natal porque existe a Sexta-feira Santa e o domingo e esse domingo da ressurreição. Porque Jesus só nasceu porque Ele tinha um propósito de morrer e um propósito ainda maior de ressuscitar. Sabe, essa semana é dita a Semana Santa, mas não existem. A semana não é santa, mas o crucificado e ressurreto, esse sim é santo. E nós somos santos quando nós somos encontrados nele. E nessa noite eu quero convidar você a crer, a lembrar dessa verdade maravilhosa que nos traz esperança. E nessa noite você seja renovado em nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você estiver, no seu lar ou no seu trabalho. Eu não sei onde você está, mas feche seus olhos ou eleve os seus pensamentos ao céu e ore comigo. Deus, em nome de Jesus, eu chego na tua presença, ó Pai, como um servo humilde, um servo que foi resgatado do lamaçal de pecado, um servo que foi restaurado pelo teu sangue, não pelos meus méritos, porque eu de mim mesmo eu não sou nada e eu nada valho, mas aos olhos do Senhor, o Senhor me resgatou e me lavou com o teu sangue. Então, com ousadia, como a tua palavra nos orienta, eu entro na tua presença agora, no Santo dos Santos, e clamo ao Senhor a tua misericórdia nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, vai abrindo as barreiras agora, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor toque a cada um que ouvir essa mensagem hoje e durante o tempo que essa transmissão ficar disponível na internet. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor a tua misericórdia, que nenhum empecilho de ordem técnica, ou Pai, de ordem psicológica, emocional, ou de ordem satânica, venha atrapalhar essa transmissão e atrapalhar os lares daqueles que estão ouvindo essa transmissão. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa ir em cada onda, que possa tocar o coração com poder e com um impacto de transformação tão maravilhoso que seja sentido de hoje até a eternidade. É o que nós clamamos ao Senhor, te pedimos a tua misericórdia com os enlutados nessa tarde. Pai, nessa semana perdemos tantas pessoas queridas, mas que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada família agora e derrame o teu consolo, também nos fortaleça, e desde já nós declaramos uma unção de cura àqueles que nos ouvem. Pai, em nome de Jesus, vem transformando agora, vem trazendo esperança, seja no leito de hospital ou seja no lar. Pai, aonde estiver essa pessoa, que ela possa ser tocada agora, transformada e curada e renovada no poder que há no nome de Jesus e no poder que há no teu Espírito Santo.
É o que nós clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Gostaria de te convidar essa noite a adorar Ele, chamar Ele mais para perto, dizer que Ele é santo, que Ele é lindo, que Ele é poderoso. Nós o amamos, nós o desejamos, que Ele é tudo na nossa vida. Então gostaria de te chamar para se entregar. Fique à vontade na presença dEle. Que Ele já está em cada casa, em cada canto. Eu creio que Ele está tocando em cada coração. Já podemos te sentir, Jesus. Podemos sentir que estás aqui. Eu creio que Tu já está falando conosco. Tua voz suave.
que se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Nós cremos em Ti, meu amado, meu amado. Tu está movendo os céus em cada lar. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória eu te dou, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Eu vou à sala do trono pra te adorar, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face.
quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Que os fazem cantar santo. Fazem cantar santo. Eu digo santo, santo. Tu és santo, santo. Eu canto santo, santo. Jesus. Eu digo santo, santo. Eu canto santo, santo. Pois tu és santo, santo. Jesus. Amém. O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que eles veem nós ainda não sabemos, mas pela fé imaginamos. E o que nós temos é a certeza de que a mesma coisa que eles veem, um dia nós também o veremos. E ainda mais, diz o apóstolo João: filhinhos, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, assim como Ele é, nós seremos. Aleluias. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, o seu local de trabalho, você da onde que nos ouve. Muitos vão ouvir essa mensagem, estão ouvindo em tempo real, outros vão ouvir posteriormente, mas que você seja alcançado pela presença de Deus, que certamente se faz presente nesse ambiente, mas também o fará da onde você nos ouvir, em nome de Jesus. Nos tempos de Eliseu, tinha uma mulher que fora mulher dos filhos dos profetas, e agora viúva se viu em aperto, porque o seu marido morreu e lhe deixou uma dívida. E naquela época, quando não tinha herdade para cobrir aquela dívida, era lei da época que os filhos poderiam ser levados como escravo. Mas ela, em aperto, recorreu à pessoa certa, ao homem de Deus, o profeta Eliseu, que a interrogou: mulher, o que tens em tua casa? E ela disse: a tua serva não tem nada, senão uma botijazinha com um pouquinho de azeite. E então o profeta, tomado por fé, cheio do Espírito Santo, falou: mulher, vá e arruma vasilhas, muitas e abundantes. E ela arrumou várias talhas, e ela começou a despejar aquele pouquinho nas vasilhas. E enquanto houve vasilha, o azeite não parou de descer, porque o Senhor o multiplicou.
multiplicará. Aleluias. Queridos, nós estamos vivendo uma crise de saúde pública, que automaticamente também nos coloca em crise econômica e financeira. Mas esse não é o momento para você que recorre ao que é certo, ao Deus vivo, de entrar em desespero. Saiba que a partir daquilo que você tem, Deus tem poder de realizar um milagre. Amém? Então apresente a Deus a sua oferta. Hoje é culto das primícias. Apresente a Deus o seu dízimo. Você que o fez aí por transferência, você que tem usado as plataformas, você que se adentrou até o templo, para devolver o seu dízimo. Nós queremos orar por você, por uma provisão e um milagre de Deus. Sabe por quê? Porque esse mesmo Deus que foi com Eliseu e realizou esse milagre é o mesmo que é conosco. Não entre em desespero, recorra ao que é correto e saiba que Deus multiplicará o teu azeite. Aquela mulher não apenas quitou a sua dívida, como também viveu do resto, porque Deus é fiel. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua bênção e pelo teu milagre. O Senhor é o dono do ouro e também da prata. Ó Deus bendito, ainda que nós seres humanos atravessemos por crise, e as crises têm por finalidade nos levar a ter paciência e experiência, para que nós também venhamos a vivenciar a tua provisão. Por isso, ó Deus, ainda que humanamente em crise, no reino celestial não existe essa palavra. Eu não sei, ó Deus bendito, qual é aquilo que tem perturbado o sossego dos teus filhos. Talvez, ó Deus bendito, há um problema sim nessa área financeira, que tem tirado a paz, a tranquilidade e o sossego do coração. Mas que o Senhor possa fazer descansar, operando milagre e provendo, assim como aconteceu na vida dessa viúva, assim também profetizamos na vida daqueles que acreditam e que nos assistem neste momento, para a honra e glória do teu nome. Sendo assim, nós já te agradecemos pela tua grande, abundante e maravilhosa bênção e milagre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido. Boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja agora no seu coração, em todas as pessoas que estão com você aí nesse lar, na sua casa. Que noite maravilhosa, que presença de Deus nós estamos desfrutando, não só aqui nesse ambiente, mas certamente você também já está desfrutando aí na sua casa. Hoje, uma noite especial, uma noite que nós nos reunimos, não presencialmente, talvez como nós gostaríamos, mas estamos aqui de maneira online, juntos, na mesma fé, no mesmo espírito, para celebrar e também para lembrar que Jesus, Ele morreu na cruz para nos dar vida. Essa é uma noite de trazer à memória aquilo que é a nossa esperança. E hoje, um domingo a qual muitos estão comemorando a Páscoa, nós fazemos questão de trazer aqui e de louvar a Deus, porque hoje, se nós temos liberdade e também a certeza de uma vida em abundância, é porque Jesus, Ele nos proporcionou isso. Jesus, Ele nos deu isso, e louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero convidar você, nós vamos cear nessa noite. Nós vamos sentar à mesa agora e pela fé, unidos uns com os outros e ambos na presença de Deus, nós vamos celebrar essa ordem de Jesus. Eu quero convidar aqui os irmãos que vão estar nos ajudando aqui também. O Emir e o Antônio vão estar aqui também à mesa conosco. E aqui há uma equipe reduzida apenas para realizar esse culto, mas eu posso ver uma multidão de pessoas agora.
Eu posso ver milhares de pessoas agora anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Eu posso ver agora uma multidão de pessoas sentada diante de um grande banquete celestial, celebrando e tendo parte no corpo de Cristo. Sabe, querido, nós queremos adorar o Senhor nessa noite, e eu quero agora apresentar ao Senhor os dois elementos aqui, o pão e também o cálice. O pão que representa, simboliza o corpo de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário, que foi humilhado, que foi cuspido. E o sangue também, que representa, o vinho aqui que representa o sangue de Jesus. Sangue esse que foi derramado na cruz, mas sangue esse que nos purifica de todo o pecado. Sangue que há todo o poder. E nessa noite eu quero convidar você, mesmo que aí na sua casa, certamente você já preparou os elementos. Se você não fez isso, corre lá na sua cozinha agora, pegue lá um pedaço de pão, pegue lá agora o suco, e vamos juntos aqui, numa mesma fé, num só espírito, vamos compartilhar dessa alegria. Eu queria orar nesse momento. Você ora comigo? Feche os seus olhos aí na sua casa, apresente o seu coração, apresente a sua vida agora. Lembre-se do que Jesus suportou na cruz. Lembre-se de que Ele abraçou a cruz até o fim. Lembre-se de que Ele sentiu toda a dor de toda a humanidade. Ah, querido, Ele não merecia isso, mas tudo isso é porque Deus nos amou de tal maneira. Então agora lance sobre Ele todos os seus pecados, as suas falhas. Nós falhamos e falhamos muito. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele é quem cuida de você. Ele tem cuidado de nós. E ainda que esse cenário no mundo esteja tão caótico, nós temos esperança, porque a nossa esperança, a morte não pôde detê-la. A nossa esperança, ela não está presa num túmulo, ela não está mais pendurada na cruz do Calvário. A nossa esperança está viva, assentado no alto e sublime trono, mas também está compartilhando conosco da sua presença. Então feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós já cantamos aqui que Tu és lindo, nós já declaramos aqui que se abrem os céus. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti agora cada vida que está agora diante do Senhor, apresentando o seu coração, pedindo perdão e confessando as suas falhas. Pai, em nome de Jesus, Pai, o verdadeiro amor, Pai, está escrito que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Nós declaramos aqui, Pai, que nós não temos medo. Nós declaramos aqui, Pai, que nós estamos confiantes no Senhor. Nós declaramos aqui, Pai, que os nossos olhos e a nossa esperança está no Senhor, Pai. Deus, nos faz entender isso, nos faz lembrar agora do sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz, para que haja temor do nosso coração. Pai, quando está escrito ali em Atos que em toda a alma havia temor, que a igreja do Senhor, ela tinha um único propósito, ela tinha, ó Deus, um só coração. Deus, eu te peço agora, ainda que distantes fisicamente uns dos outros, Pai, que em cada alma nessa noite haja temor do Senhor, Pai, que possamos honrar o Senhor em tudo e que vamos falar e fazer. Ó Pai, a nossa oração agora, que ó Deus, ingerir esses elementos que representam, que simbolizam, ó Deus, aquilo que nós vivemos com o Senhor, temos parte no Teu corpo e somos lavados pelo Teu sangue. Pai, eu te peço agora que sejamos fortalecidos, ó Deus, corpo, alma, ó Deus, espírito vivo diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós nos arrependemos, ó Pai, por tudo aquilo que cometemos que Te desagrada. Nós cometemos, ó Deus, falhas, ó Deus, nós erramos o alvo, nós, ó Deus, falhamos para com o Senhor. Mas muito obrigado, Deus, porque a liberdade de estar à mesa do Senhor nessa noite não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que fazemos, mas é mediante aquilo que o Senhor fez quando entregou o Seu Filho na cruz para morrer a morte que era nossa. Por isso eu te peço aqui, Pai, que em cada alma agora haja temor e em cada coração haja viva esperança de que assim como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos,
um dia nós também viveremos essa nova vida, ó Deus, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais sofrimento, e onde toda lágrima será enxugada do nosso rosto. É a nossa oração e a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Nós estamos aqui cumprindo uma ordenança do Senhor, e como é bom poder trazer a memória. Na verdade, nós devemos fazer isso todas as vezes que nós nos reunimos para comer, mas como igreja agora, como reunido com os filhos do Senhor, nós queremos ministrar isso e queremos trazer isso ao coração e à mente de todos, e anunciar a morte de Jesus, mas também a sua ressurreição, porque Ele não está morto. Nós não vivemos a sexta-feira, nós vivemos o domingo, porque o domingo é o domingo de ressurreição e alegria. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo nos orienta, e ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Eu quero convidar você aí, mesmo que na sua casa, você pegar em suas mãos agora o pão. Nós já apresentamos aqui a Deus, e em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comamos agora todos do pão. Aleluia. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Nós aqui na Missão em Vida temos o costume e o hábito de trocarmos os cálices uns com os outros, testificando e afirmando e profetizando a nossa comunhão uns com os outros, e ambos para Deus. Nós não faremos isso porque nós estamos longe uns dos outros fisicamente, mas, querido, em espírito e em verdade, nós estamos aqui adorando ao Senhor e também testificando a nossa comunhão uns com os outros. E em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu convido você, bebamos todos do cálice. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor aí na sua casa. Você pode declarar palavras de adoração. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Declare isso mais uma vez: porque Ele vive, porque Ele vive, sim. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Nós não temeremos, nós confiaremos. Temor não há, mas eu bem sei,
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, amém, querido, obrigado, irmãos, que Deus abençoe. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, o Toninho já abriu o culto, trazendo compartilhando um versículo desse capítulo, desse texto, e eu queria ler mais alguns versículos aqui para ministração da palavra nessa noite. E querido, certamente Deus quer falar com você, Deus já está falando com você, desde o momento que você entrou aí nessa live, desde o momento que você entrou nessa transmissão. Eu queria fazer para você um desafio. Se você está aí pela primeira vez, deixa um comentário aí no chat, né, do vídeo aí, deixa um comentário, diga aí o seu nome, de onde você é. Nós queremos orar por você, nós queremos ministrar sobre a sua vida. E seja também bem-vindo, em nome de Jesus, a todos os membros aqui da Missão em Vida, você que caminha conosco, que Deus te abençoe, que você seja fortalecido aí, né, por essa presença de Deus. E querido, creia, a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor que está vivo, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Que Deus te abençoe. Vamos ler então, Lucas, capítulo 24, eu quero ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 8, e o tema da mensagem dessa noite é: o que a ressurreição nos mostra? O que a ressurreição nos mostra? E diz assim a palavra do Senhor: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida no túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Amém? Que Deus abençoe essa palavra de maneira poderosa aí no seu coração. Nós queremos aqui, em poucos minutos, trazer uma mensagem ao seu coração, algo que Deus tem ministrado aqui no coração da Missão em Vida. Esse mês de abril é o mês, nós temos declarado o mês da esperança. E em toda a programação da Missão em Vida, seja aí no culto, né, nos cultos de celebração, seja no nosso programa diário no rádio, seja nas reuniões que fazemos das células, em cada reunião nós estamos aqui ministrando e declarando, compartilhando uma palavra de esperança. Querido, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo muito complicado, um tempo sim em que tudo parece estar um tanto quanto de ponta cabeça, um tempo que a cada dia que passa as notícias não são boas, né? Mas nós temos uma palavra de esperança. A nossa mensagem, o Evangelho, é a boa nova de Cristo, e a boa nova de Cristo é uma boa notícia. É uma boa notícia. Então nós como igreja, nós temos um grande desafio, que não é compartilhar terror, não é trazer mais pânico, não é compartilhar medo de maneira nenhuma. Nós temos que compartilhar esperança. Então eu, como pastor, eu quero fazer um desafio para você. Eu quero conclamar você agora: compartilhe esperança.
e a esperança é Jesus Cristo. Sabe, o lema dos batistas no Brasil e no mundo inteiro é Jesus Cristo, a única esperança. E durante anos, essas pessoas têm se empenhado, a igreja do Senhor tem se empenhado para levar sempre uma palavra de esperança. Então eu quero dizer uma coisa para você: nós recebemos muitas notícias o tempo todo na nossa vida, seja pela rede social, seja pelas mídias, né? O tempo inteiro. Mas eu quero fazer um desafio para você. Aquele que é lavado, remido, aquele que é do corpo, faz parte do corpo de Cristo, aquele que é a igreja do Senhor, ele precisa compartilhar esperança. Esperança. E compartilhar esperança é compartilhar Jesus. Então, que Deus abençoe e que você tenha uma nova postura. Se você tem, quem sabe, não agir dessa forma, eu quero desafiar você. Estamos diante de um texto, querido, que só de ler as lágrimas já vêm aos olhos. Estamos diante aqui de um relato que só de ler aqui, certamente o nosso coração ele é impactado. Uma chama se reacende dentro de nós. Porque falar de ressurreição, falar do maior acontecimento da história, a ressurreição de Cristo Jesus, sem dúvida traz um impacto muito grande nos nossos corações. Sem dúvida nós estamos aqui diante do acontecimento mais importante. E nós estamos aqui diante de algo que mudou a nossa vida, mudou a história de todo o mundo, dividiu a história. Nós estamos aqui falando daquele que venceu a morte e trouxe para nós vida e vida em abundância. E eu queria pensar um pouquinho sobre isso. O que a ressurreição nos mostra? Primeiro eu queria falar de dois sentimentos que estão presentes aí, constantemente presentes na vida do homem, na vida de qualquer pessoa. O primeiro deles é a decepção. Decepção. Em todo o tempo, querido, nós estamos vivendo, estamos indo de encontro a algumas decepções, sofrendo decepções na nossa vida, nos decepcionamos com pessoas, com instituições, nos decepcionamos consigo mesmo, né? Sofremos decepções o tempo inteiro. O tempo inteiro estamos lidando com esse sentimento que é destruidor, para que ele não nos vença. E em todo o tempo estamos lidando com isso. E outro sentimento também presente na vida do homem é a esperança. Apesar de lidar o tempo inteiro com algumas decepções, sempre brota no nosso coração uma esperança de que as coisas vão melhorar, uma esperança de que aquela situação vai se reverter, uma esperança de que a coisa vai mudar. Sempre brota no nosso coração uma esperança. Então esses sentimentos, eles estão cada dia presentes na nossa vida. A grande questão é, o que vai prevalecer? O texto que nós lemos, ele retrata bem como estava o coração daquelas pessoas que andaram com Jesus. É interessante nós voltarmos aqui um pouquinho, e no capítulo 23, nós vamos ter o relato da morte de Jesus. Vamos perceber como que Jesus, de maneira cruel, foi condenado. Jesus ali diante de Pilatos, Jesus ali é condenado à morte. E uma das piores mortes, talvez a pior morte que já houve na face da terra, a crucificação. A cruz não era para o nosso Senhor Jesus. A cruz não era para Ele. A cruz é lugar de malfeitor. A cruz é lugar de pessoas que cometeram crimes bárbaros. Jesus, ele não cometeu crime algum. Jesus, ele não pecou. Jesus, ele não teve nada que o levasse ali. Mas lá no céu, uma coisa já tinha sido definida. A Bíblia nos diz que desde a criação do mundo, Deus já estava pronto para sacrificar o seu Filho para a remissão dos pecados do homem. Deus já estava pronto, querido, para entregar como sacrifício ali, o sacrifício para nos dar a salvação, o sacrifício que nos deu vida. Ele já estava determinado. E tudo isso porque a Bíblia diz que Deus, ele nos amou.
Ele nos amou de tal maneira. Então Jesus Cristo, Ele abraçou a cruz por amor. Jesus Cristo, Ele abraçou a cruz porque era a vontade do seu Pai, que Ele fosse até o fim e completasse a sua missão. Jesus Cristo então foi crucificado, e crucificado de uma das formas muito cruéis. Ali Ele foi chicoteado, Ele foi zombado, zombaram do seu poder, da sua majestade, escarneceram dele. E se você volta um pouquinho, você então começa a ter um coração, ao ler o texto, você começa a ter um coração agora angustiado. E ali, junto de Jesus, tinham pessoas que caminharam com Jesus, aprenderam com Jesus, testemunharam de todos os milagres, sinais, prodígios e maravilhas que Jesus fez enquanto aqui nessa terra. Mas é interessante, querido, que Jesus em todo o tempo, Ele está com aqueles seus discípulos, seguidores, aqueles que tinham dado crédito à sua palavra, à sua mensagem. Jesus tinha deixado muito claro que Ele deveria padecer na cruz, Ele teria que ser entregue, Ele iria para a morte, mas Ele ia vencer a morte. E nós temos vários relatos de Jesus deixando claro para eles que eles precisavam colocar a sua esperança em algo correto, algo que Deus já vinha anunciando desde a queda do homem, algo que Deus já vinha revelando o seu plano, o seu propósito em toda Israel, durante toda a peregrinação e diante dos reis e de todos os profetas que vieram antes de Jesus, anunciando a salvação, a esperança para aquele povo. O fato é que essas pessoas, elas então veem agora aquele prometido de Deus, o ungido do Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele pela qual eles tinham depositado a sua esperança, aquele pela qual eles tinham deixado tudo para trás para segui-lo. Eles veem então essa pessoa, o Senhor Jesus, morrendo na cruz do Calvário. E embora, querido, Cristo já tivesse de antemão pré-anunciado como que seria isso, os profetas já tinham dito, a gente vê lá no livro de Isaías 53, Isaías relatando até como seria a morte do Filho de Deus. Querido, aqueles discípulos, aqueles que estavam andando ali com Jesus, eles então veem uma grande decepção na vida deles. Decepção porque eles testemunham, eles são testemunhas ali oculares da morte de Jesus na cruz. E o que talvez um dia acendeu a chama no coração deles, de que tudo ia mudar, eles agora estão sentindo a decepção. Eles agora têm um sentimento de que tudo fracassou. Eles agora têm um sentimento de que tudo aquilo que eles sonharam em viver não iria se concluir, porque Jesus morreu. Quem sabe no coração deles passavam a certeza de que Jesus tinha sido parado, Jesus tinha sido vencido, Jesus tinha perdido, a morte venceu Jesus, Satanás venceu, os religiosos venceram, o governo venceu. Talvez o sentimento que passou no coração daqueles homens e mulheres foi exatamente o da decepção. E querido, a decepção ela vem na nossa vida quando nós colocamos o nosso coração nos meios errados, quando nós depositamos esperança naquilo que não pode se sustentar. É interessante porque os discípulos aqui, eles estão decepcionados. A Bíblia relata para nós que eles ficam tristes, que eles ficam angustiados. Outros voltam a fazer o que faziam antes, aquilo que eles tinham abandonado, eles voltam a fazer. Mas eu queria que você prestasse atenção na atitude dessas mulheres e o que aconteceu com essas mulheres. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava sendo crucificado e depois o seu corpo é removido da cruz, aquelas mulheres estão ali prestando atenção, elas estão de olho onde que seria ali sepultado o corpo de Jesus.
E a Bíblia diz, ainda lá no capítulo 23, versículo 55, que as mulheres que tinham visto com Jesus, que estavam com Jesus desde a Galileia, seguiram José e viram o túmulo e como que o corpo foi colocado ali. As mulheres prestaram atenção, as mulheres se importaram. Havia uma sequência de rituais judaicos naquela época que tinha que ser feito com o corpo de um morto. Havia um cuidado especial ali, um perfume tinha que ser derramado, um pano específico de linho fino tinha que ser envolto ali naquele corpo. E as mulheres se preocuparam com isso. As mulheres se preocuparam naquele momento ainda com Jesus ali morto e o corpo dele sendo colocado num túmulo que nem dele era. O túmulo emprestado, a qual esse homem aqui, José, ele emprestou ali para o sepultamento daquele homem. Sabe, querido, as mulheres então, elas prestaram atenção, e a Bíblia diz que elas se retiraram, elas foram para casa, e elas começaram então a preparar ali o óleo, o bom perfume, né, que tinha que ser colocado sobre o corpo do morto, o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que no sábado, como era o costume da época, elas descansam, elas não executam nenhum trabalho, mas no domingo, ainda pela madrugada, elas vão ao túmulo, certamente para levar ali aqueles perfumes que elas tinham preparado. Eu queria que você entendesse um pouquinho como será que estava o coração daquelas mulheres. A Bíblia nos mostra que elas dão sequência a esse preparo para o sepultamento de um corpo morto, de uma pessoa que morreu, de um corpo. Então, querido, o que se passa no coração daquelas mulheres é o seguinte: nós vamos dar sequência, vamos concluir aqui o que se faz com o morto, porque Jesus está morto. Porque lá naquele túmulo, o que nós vamos encontrar agora é o corpo de alguém que morreu de maneira cruel na cruz. O que nós vamos encontrar ali é um corpo que precisa terminar de maneira digna. É um corpo que precisa ser cuidado. E para isso nós preparamos todo o óleo, nós preparamos o azeite, nós preparamos o perfume. Então aquelas mulheres, elas vão até o túmulo para concluir os rituais ali do sepultamento de um corpo. Certamente aquelas mulheres também, querido, estão vivendo o sentimento de decepção. Aquelas mulheres estão vivendo o sentimento de decepção, porque elas também testemunharam daquilo que Jesus ensinou, falou, fez, e de tudo aquilo que Ele realizou aqui nessa terra. Mas é interessante, porque aquelas mulheres parecem ter sido impressionadas somente com aquilo que elas viram. Aquelas mulheres parecem ter sido impressionadas, ter fixado seus olhos, assim como a maioria, ou se não todos os discípulos, somente naquilo que eles viram. Então eu quero aqui trazer, querido, a primeira coisa que a cruz, a ressurreição nos mostra. A primeira coisa é que é mais fácil crer no visível do que no invisível. Sabe, é mais fácil crer no visível, naquilo que a gente pode ver e contemplar com os olhos naturais, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode pegar. É mais fácil crer nisso do que no invisível. A ressurreição nos mostra isso. A ressurreição, não o ato da ressurreição, mas a maneira como as pessoas mais próximas de Jesus, elas lideram com a ressurreição. Sabe, Jesus havia anunciado que Ele iria sim morrer. Jesus tinha dito que Ele ia sofrer e padecer ali, que Ele tinha que ser entregue a homens pecadores. Mas Ele também tinha anunciado que Ele iria vencer a morte e que ao terceiro dia Deus o Pai o ressuscitaria dentre os mortos. Querido, eu quero dizer para você que a fé é exatamente o contrário
do que isso que nós aprendemos nesse primeiro tópico. A fé é crer no invisível, a fé é crer no impossível, a fé é a certeza e a convicção de coisas que não se vê, mas coisas que se esperam. A fé é crer naquilo que talvez os nossos olhos naturais não estão contemplando. A fé é trazer à existência isso que nós não contemplamos com olhos físicos, mas sabemos que Deus é poderoso para fazer. Sabe, aqueles discípulos, incluindo essas mulheres, parece que elas não se atentaram para aquilo que Jesus havia dito, para aquilo que Jesus havia ensinado, para aquilo que estava pré-anunciado. Haveria sim a morte, mas ao terceiro dia, Cristo ressuscitaria dentre os mortos. Sabe, querido, se aqueles homens e mulheres tivessem observado o que Jesus estava ensinando, e deixasse com que a esperança tomasse conta dos seus corações, e não a decepção, certamente no domingo pela manhã, eles estariam na porta ali daquele sepulcro, esperando que Jesus aparecesse como foi lá em Betânia com Lázaro, que a pedra fosse rolada e que ele viesse para fora, vivo, ressurreto. Mas não foi isso que a gente percebeu, não foi isso que a gente viu. Por quê? Porque a decepção naquele momento estava tomando conta do coração daqueles discípulos. Eu quero dizer para você que às vezes nós agimos assim, nós às vezes agimos dessa maneira. Sabemos de todas as palavras que Deus disse, que Deus já determinou. Sabemos de todas as palavras que Deus já trouxe até nós. Temos o livre acesso à palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Temos acesso a todas as promessas cumpridas e as que vão se cumprir aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Mas o problema é que às vezes, querido, por não contemplar com os nossos olhos, por não poder pegar com as nossas mãos, o sentimento que vem no nosso coração carnal, pecador e enganoso, é um sentimento de decepção. E agimos dessa forma. Isso se manifesta quando você vê, ao exemplo que nós estamos passando agora, pessoas morrendo ao nosso lado. Você vê o seu emprego, você perdendo o emprego, pessoas passando necessidades, pessoas surtando, sendo controladas por sentimentos enganosos. Talvez, querido, o sentimento que temos é de decepção, é estar aqui como nós estamos, nesse ambiente, onde já foi um ambiente de tanto milagre, onde já foi um ambiente de tanto avivamento e poder de Deus, onde já foi um ambiente onde muitas pessoas reunidas aqui sendo ministradas, e agora nós pregando aqui para uma câmera. A decepção, ela tenta nos vencer. A decepção, por a gente não poder ver com os nossos olhos, não poder tocar com as nossas mãos, ela tenta prevalecer sobre a esperança. Mas, querido, foi para isso que Jesus, Ele nos alcançou. Ele nos alcançou, sabe por quê? Porque o segundo tópico dessa mensagem aqui, que eu quero deixar com você, o primeiro é que é mais fácil crer no visível do que no invisível. E o segundo, eu quero dizer para você uma coisa, uma certeza: as palavras de Deus sempre vão se cumprir, sempre se cumpre. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Jesus disse: eu vou ser entregue na mão de pecadores para morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia, meu irmão, nós precisamos crer, porque é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Ainda que a circunstância diga que não, ainda que pareça que tudo foi ao contrário, Deus está no trono. E quem está no trono tem poder de governo. Quem está no trono pode dizer: assim será. E é isso que Deus está fazendo. Então a segunda coisa dessa mensagem é: as palavras de Deus sempre vão se cumprir. Jesus tinha anunciado a sua ressurreição. Jesus ele disse: olha, eu posso destruir esse templo e construir em 3 dias. Ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando dele mesmo.
Jesus tinha dito aos seus discípulos: olha, eu vou ser entregue. Mas vocês podem ficar aguardando, porque Deus Pai vai cumprir a sua obra. Sabe, querido, quantas vezes nós não damos crédito para aquilo que Deus já falou? Quantas vezes nós não damos crédito para aquilo que Deus disse? Quantas vezes nós deixamos com que esse sentimento de decepção, ele roube de nós a esperança? E é assim que os discípulos estavam. E sobretudo essas mulheres que seguem o curso normal das coisas, para terminar de sepultar, de preparar o corpo de um homem morto. Mas eu quero dizer para você uma coisa: essas mulheres então, elas vão ali até o sepulcro, mas você sabe o que aconteceu quando elas chegaram lá. De longe elas já viram a pedra rolada, e eu creio, Emir, que aquelas mulheres pensaram assim consigo: olha, alguém levou o corpo do nosso Senhor. Irmão, a decepção, a frustração, a incredulidade, ela tenta nos dominar, até quando se tem evidências. Até quando se tem evidências de que o que está acontecendo é um milagre. Quantas vezes nós estamos numa reunião onde tem o poder de Deus manifesto, onde o céu está aberto para cura, para milagre, para salvação, libertação, e nós estamos naquele ambiente, a gente duvida: será mesmo que é Deus que está fazendo? Será mesmo que aquilo é o Senhor que está fazendo? Então a incredulidade, ela não vem de Deus, ela não vem do Espírito Santo, ela vem da carne, ela não vem de Deus, porque Deus, Ele está acima de tudo, e no seu coração não há incredulidade. Sabe, querido, naquele momento que as mulheres percebem, o túmulo está aberto, a pedra está rolada, era o momento delas se lembrarem do que aconteceu em Betânia. Era o momento delas lembrarem o que aconteceu depois de 4 dias. Olha, assim como Lázaro ressuscitou, quem sabe não é o nosso Senhor que está do lado de fora. Não, mas elas seguem até o sepulcro. E chegando lá, a Bíblia diz que então aparece 2 anjos para elas que dizem: olha, por que vocês buscam entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Sabe, parece que Deus tem um segredo com esse negócio de anjo. Anjo é anunciador, né, o proclamador. E às vezes nós também na igreja, nós só confiamos quando nós vemos anjos. Será que é porque Deus conhece o nosso coração, a nossa fé é tão pequena? Mas sabe, querido, aquelas mulheres, nem mesmo com os anjos elas se lembraram, nem mesmo com os anjos elas creram, não. A Bíblia diz que elas estavam cabisbaixas, olhando para baixo. Elas contemplaram ali 2 varões, e eu tenho certeza que eles estavam ali resplandecendo uma grande luz, mas elas ainda estavam perplexas. Mas a Bíblia diz que naquele momento elas se lembraram das palavras de Jesus. Ou seja, se cumpriu o que está lá em Lamentações, que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmão, a palavra de Deus sempre vai trazer esperança para você, sempre. Quando elas se lembraram da palavra de Jesus, então elas tiveram atitude. Sabe, elas foram correndo e anunciaram. Querido, eu creio que naquele momento elas deixaram os perfumes de lado. Naquele momento elas deixaram as vasilhas ali de unguento de lado, e elas correram para anunciar: o nosso Senhor, Ele ressuscitou. Eu quero dizer para você uma coisa: naquela época não era confiável um testemunho de uma mulher. E eu creio que Deus, na sua infinita soberania e onisciência, Ele certamente permitiu com que a primeira notícia da ressurreição fosse pelas mulheres, para que se confirmasse ainda mais o valor da ressurreição de Jesus. Querido, a igreja não seria leviana, não seria tão inexperiente, ou talvez tão ingênua, de trazer algo confirmado por mulheres, se naquela época o testemunho de uma mulher não valia.
Sabe, tudo isso está dentro de um plano supremo do nosso Senhor. E a Bíblia diz para nós então que elas chegam e anunciam ali para os discípulos que Jesus não estava mais lá, porque ele havia ressuscitado. Ela corre, vai de encontro aos 11, e todos que estavam ali com eles tiveram a boa notícia. Eu sei que aqueles homens estavam ali decepcionados. Aqueles homens talvez estavam como você está agora, achando que não há mais esperança, achando que tudo está perdido, achando que tudo o que foi pré-anunciado pela palavra de Deus acabou com o Covid-19, achando que não vai dar mais certo nada, achando até que tudo que você está vivendo agora é uma grande ilusão. Eu quero dizer para você, meu irmão, que assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, assim também um dia ele vai voltar, e ele levará consigo, ele levará com ele todos aqueles que creram nessa esperança, todos aqueles que deram crédito nessa boa nova, de que ele morreu, mas ele ressuscitou, ele levará com ele. E a Bíblia nos diz aqui então, que aqueles discípulos, eles foram até o túmulo, sabe, e depois de vários acontecimentos aqui, que nós vamos compartilhar numa outra mensagem, eles então creram, e eles testemunharam, que de fato, era Jesus que estava com eles. Mas para isso, alguns teve que tocar na ferida, outros teve que testemunhar dele comendo com eles. Sabe, querido, você não precisa dessas evidências, porque você tem a palavra de Deus. Você não precisa dessas manifestações. Jesus não vai sentar mais à sua mesa para comer um peixe com você em pessoa, não, mas você acabou de sentar à mesa com Ele, quando você ceou com Ele nessa noite. Nós vivemos pela fé e não por vista. Jesus, ele disse para Tomé: você creu porque você viu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Sabe, querido, a terceira coisa que a ressurreição nos mostra, dentre uma infinidade de coisas, é o domínio de Deus sobre tudo. Quando Jesus ressuscita, toda aquela vitória que muitos cantaram, e talvez celebraram dizendo: nós conseguimos parar esse homem, nós conseguimos parar essa mensagem, nós conseguimos parar esse herege. Toda essa alegria, euforia, se tornou uma grande decepção. Quando Deus age, irmão, Ele frustra os ímpios, mas Ele exalta os justos. Quando Deus age, meu irmão, você pode ter certeza de que aquele que permanece fiel e crendo, Ele mesmo disse que quem permanecer até o fim, esse será salvo, e que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e todos hão de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a nossa esperança, e é isso que nós compartilhamos. Então, querido, para concluir aqui nessa noite, o que a crucificação nos mostra, a ressurreição nos mostra, ela nos trouxe esperança. Esperança de que um dia nós também ressuscitaremos com Ele, de que um dia, sabe, nós também viveremos com Ele e estaremos com Ele. A esperança de uma vida que não pode ser dominada por uma doença, uma vida que não pode ser vencida por nenhuma força maior, uma vida que não pode ser ceifada, mas uma vida que é eterna. E é por isso que, seguindo os conselhos do apóstolo Paulo, nós fixamos os nossos olhos naquilo que não se pode ver, e não no que se pode ver, porque aquilo que nós conseguimos ver, isso é transitório, é passageiro, isso é finito, mas o que não se pode ver é eterno. Então, querido, eu quero te fazer um desafio aqui. A circunstância, ela tem dito para nós, ela tem nos empurrado para uma decepção terrível.
A circunstância, ela quer que você entre num estágio de decepção, onde você só consegue olhar para baixo, onde você fica prostrado, onde você não vê mais solução nenhuma. Isso a circunstância nos mostra. Mas quando olhamos para o alto, quando olhamos para cima, quando olhamos para o nosso Senhor, o que ela nos dá é esperança. Então eu convido você nesse dia, a qual muita gente está comemorando a ressurreição de Cristo, está anunciando que Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, e como nós cantamos aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu quero convidar você a tirar os olhos daquilo que a circunstância está mostrando e colocar os olhos naquilo que Jesus e que Deus, através da sua palavra, já nos revelou. Eu creio, meu irmão, que quando você mudar o seu olhar, o sentimento de decepção ele vai embora e nasce no seu coração uma viva esperança. Que Deus te abençoe nessa noite. Eu queria orar por você. Quero convidar aqui o Tiago. Nós vamos orar. Nós estamos já finalizando esse culto nessa noite. E eu quero ministrar sobre o teu coração. De fato, o Espírito Santo já está aí envolvendo você. De fato, o Espírito Santo já está aí renovando em você essa viva esperança. De fato, querido, isso já está acontecendo. E eu quero aqui interceder, eu quero aqui orar, eu quero aqui me unir a você e clamar a esse Deus. Existem famílias agora inteiras que estão decepcionadas com esse mundo, decepcionados com essa situação, e esse mundo ele só nos decepciona. Querido, é por isso que nós esperamos novos céus e nova terra. É por isso que nós cremos naquilo que Jesus disse, que Ele está fazendo novas todas as coisas. Todas as coisas. É por isso que nós cremos, e a nossa esperança é Jesus Cristo. Você que está em casa, curva a sua cabeça agora, feche os seus olhos, olhe um pouco para dentro de você, olhe um pouco. O que tem te dominado nesses dias? É a decepção, a frustração, ou quem sabe a indiferença? Talvez você tenha olhado e tenha agido de forma indiferente ao que está acontecendo. O que tem te controlado nesses dias? O que tem dominado a sua mente, os seus pensamentos, as suas atitudes? É a decepção ou é a esperança? Sabe, querido, esse tempo tem sido um tempo que Deus tem trabalhado muito no nosso coração. Esse tempo é um tempo que Deus tem moldado muito a nossa fé, moldado muito as nossas atitudes, confrontado as nossas motivações. Esse é o tempo que está acontecendo. Esse é o tempo em que a nossa fé tem sido confrontada. Esse é um tempo em que tem sido colocado um espelho diante de nós. Mas eu creio que tudo isso ainda é a misericórdia do Senhor, porque Ele ainda deseja que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E por causa dessa misericórdia ainda há esperança. Por causa dessa graça ainda há esperança. A esperança não de algo nessa terra, mas uma esperança de novos céus e nova terra. Então, querido, eu quero convidar você agora a abrir os olhos e ver. Abrir os olhos, assim como Jesus convidou os discípulos a ver os campos brancos prontos para a colheita. Nós podemos nesse tempo viver a maior colheita da história. Não uma colheita de bênçãos materiais, não uma colheita de satisfações pessoais, mas uma colheita de almas, uma colheita de vidas, de famílias inteiras, nações se voltando para Cristo ressurreto.
Feche os seus olhos. Você como igreja que já foi alcançada por esse amor, peça ao Senhor que te dê ousadia, te dê intrepidez, te dê coragem, te dê força, te dê ânimo, te dê estratégias, para que você possa ser a resposta no meio desse caos. Agora você que está aí, que não entregou ainda a sua vida para Jesus, você que tem pensado muito a respeito disso, mas tem colocado na balança muita coisa, você que está aí, que tem tido muita dúvida, eu quero te pedir agora, abre o seu coração. Quem sabe essa noite será a noite da sua ressurreição, uma ressurreição para a nova vida. Você vai morrer para o mundo e vai renascer para uma nova vida que Cristo, só Cristo, somente Ele é capaz de dar. Somente Ele é capaz de dar. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar por cada um que está em casa agora. Quem sabe, Deus, pessoas que estão agora nesse momento nos ouvindo, mas, ó Pai, quem sabe daqui a alguns anos podem um dia parar nesse vídeo e ouvir essa palavra. Deus, a Tua palavra é a mesma, ela não muda, ela não passa. Podem, ó Deus, céus e terras passarem, mas a Tua palavra, aquilo que o Senhor disse, ela permanece para sempre. Por isso nessa noite, Pai, eu quero te pedir, vai de encontro a esses corações, opera vida, opera milagre, opera transformação. Deus, que haja